A paz do Senhor, gente linda, povo abençoado de Jesus, membros do nosso canal. Uma vez mais estamos aqui felizes e alegres. Desta feita, passando de meia-noite aqui na presença de Deus. Já está dando 1h da manhã. E aqui queremos ser gratos a Deus, porque nós, desde de manhã que a gente temos apresentado, orado a Deus. Amém, por os irmãos, pelas obras que estamos fazendo, no momento que nós santificamos, vimos a casa do Senhor por necessidade. E a campanha também nossa, que estamos aqui, de repente Deus, terremoto de Deus, Atos 16, versículo 26, amém? E Juízes, capítulo 10, 3 e 4, é o tema de 3 campanhas que nós estamos aqui, em prol de Deus abrir as portas para a gente fazer uma grande festividade, os 10 anos do Ministério Crescendo com Cristo, agora no dia 10 de dezembro, na nossa comunidade, Ministério Crescendo com Cristo, amém? Então, quero ser grato a Deus por você que é membro do nosso canal. Eu sou grato a você, de coração. Você que está chegando agora, amém? Se inscreva no nosso canal, compartilha nossos vídeos, dá uma bênção, abençoe vidas, leve Jesus. Tira ali 5 minutos do seu tempo, amém? Um momentinho ali. Envia para 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas do teu grupo aí. Abençoa pessoas, abençoe vidas com essas mensagens, amém? E queremos aqui, sem delonga, ler um trecho aqui da palavra de Deus que diz assim, para não ficar tão grande, a leitura que nós vamos fazer aqui, vamos ler aqui, glória a Deus, o versículo, a partir do versículo 13 do capítulo 1 do livro de Jó, versículo 13 ao versículo 22. Diz assim: E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as juntas pasciam juntos a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram os moços, feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do Jordão e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estava orando, estava louvando, a garganta aqui está uma benção. Me perdoe aí, amém? Glória a Deus. Vou tomar um pouquinho de água. Que é assim mesmo, nada preparado não, amém? É assim mesmo, é avulso. Olha aqui a garganta, O pastor puxa muito pela garganta, fala muito. É uma benção. Pastor é igual menino, quando está aprendendo a falar, Aleluia, glória a Deus por isso. Mas as coisas boas do céu. Então, tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus amados irmãos, a mensagem para nós aprendermos. Para você que está do outro lado, aprender. Amém? Numa tão grande guerra, que a gente esteja enfrentando, tá certo? Também é uma manifestação de uma tão grande vitória, viu? Mas antes de vir uma vitória, numa guerra, tá certo? Um país quando sai à frente de uma batalha,
Existe um mapeamento onde vai se concluir uma guerra, existe sim um planejamento todo, vocês que não sabem, mas existe um planejamento todo, também um azimuth, né? Tudo mapeado geograficamente, certo? Seja na terra, seja no ar, seja pelo mar, tudo tem um mapeamento, tem sim um estudo muito antes de uma guerra começar, tem um planejamento muito antes, muito antes. Então, aleluia. Uma particularidade para nossas guerras espirituais que nós estamos passando e passaremos o resto da nossa vida, né? Glória a Deus. Nós estamos bem, então está tudo tranquilo conosco. Amém? Imagina aí, está tudo bem conosco. Sabemos que estamos guerreando, amém? Glória a Deus. Sempre é uma guerra, para o cristão sempre é uma guerra, constante. Mas está tudo bem, tem um momento que a gente está testemunhando das maravilhas de Jesus, levando, pregando a palavra do Senhor Jesus, está tudo bem conosco, amém? Quando a fé aparece uma tão grande guerra, amém? Um tão grande golpe, né? Tão grande tsunami sobre nós, tão grande situação que, meu Deus do céu, a gente se importuna demais, a gente entendeu? Podemos ficar até cabisbaixo, podemos ficar até triste, tá, etc, etc. Muitas coisas podem acontecer, muitas pessoas deixam de ir até para a igreja, pessoas que não suportam a provação, não suportam uma grande luta e eles ficam pelo caminho, infelizmente, na verdade é isso. Não que Deus queira, porque eles se tornam-se frouxos, fracos, covardes, né? Jesus não tem prazer nos fracos, nos frouxos, nos covardes, né? A Bíblia fala que quando eu estou fraco, eu agora sou forte, é só colocar em prática o que é me dado através do reino, que vou lutar pelas armas espirituais com as armas espirituais, para vencer também a guerra espiritual, amém? A Bíblia diz que uma certa feita em Israel, né, aquela situação de Gideão, eram 120 mil guerreiros de Israel. Gideão não era guerreiro, Gideão era, amém, lenhador, né? Gideão não sabia nada de guerra, e Deus disse que ia dar vitória a ele, e ia ser com ele, ele ia ser o líder, e assim aconteceu, e Deus foi glorificado. Mas ali ficou 300 pessoas justas dos 120 mil, entendeu? Então você vê que tem muitas pessoas que ficam para trás, né? Jesus nomeou 12, enviou 70, depois Jesus faz um agrupamento de 500. No dia da descida do Espírito Santo, né? Só tinha 120, então ficou faltando o quê? 380 covardes ficou para trás, não suportou a aprovação. Os 40 dias de oração, os 40 dias de clamor, historicamente ali depois que Jesus foi ao céu, foi assunto aos céus. Então vamos lá, meus irmãos, toda vida que Deus vai nos dar uma vitória, a gente passa por um barranco muito grande, a gente passa por uma prova muito grande. Mas é Deus testando a nossa fé, amém? Ensinando, instruindo a cada um de nós e ao mesmo tempo investindo, tá certo? E com certeza lá, o rei de Satanás foi lá se apresentar a Deus para falar a respeito de Jó, Deus deu testemunho de Jó, quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Na Bíblia Sagrada, Deus deu testemunho de Jó, foi Deus que deu testemunho, não foi ninguém, entendeu? Não foi ninguém que deu testemunho, foi Jó, foi Deus que deu testemunho de Jó. E o próprio Satanás sabia. Tá entendendo? Agora o que eu quero dizer para você é que aqueles dias, aqueles momentos da nossa vida, bem, quando vem uma situação, a gente reclama, a gente murmura, a gente, entendeu? É que eu te falei, a gente fica para trás. Agora imagine Jó. Jó, um homem mais rico, um homem que tinha fama tá certo, no Oriente, tinha o seu nome grande, era próspero, era rico, tinha tudo, né? Tinha muitos vaqueiros para gado, né? Tiraram o seu gado. Uma notícia veio, né? Que tiraram ali o seu gado, roubaram o seu gado, aquilo que ele tinha de sua herança, né? De sua riqueza, dos animais. E só um voltou, um dos vaqueiros, para dizer, anunciar a Jó, porque o resto foram mortos, né? Aí também aqueles que tomaram conta dos dromedários, dos camelos, do mesmo jeito, tomaram os camelos de Jó, só um veio, escapou, para trazer a má notícia, que não foi uma boa notícia, amém, para Jó, só ele tinha escapado com vida.
Pois bem, dos cabritos também, das ovelhas também, do mesmo jeito, os pastores, né? Só um veio anunciar a Jó o que tinha acontecido, ou seja, a má notícia que tinha acontecido, tinha perdido tudo, né? A lavoura de Jó, fogo veio, destruiu tudo, a agricultura de Jó, tal, né? Veio um vento com fogo, tal, bateu lá naquela casa, onde estava lá os filhos de Jó comemorando, tal, ali, e morreu todos os filhos de Jó, e só um que estava ali, serviçal, veio contar a Jó, ou seja, era só má notícia e má notícia de perda. Porém, a Bíblia diz que Jó adorou o Senhor, tirou as suas vestes, lançou-se sobre as cinzas e adorou a Deus e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E ali ele não atribuiu nada contra Deus, nenhuma culpa, não ficou moribundo, não ficou triste, não. E em seguida, imediatamente, uma lepra veio sobre ele. Ou seja, a perda foi instantaneamente, e instantaneamente também a saúde ele perde, né? Louvado seja Deus. Você sabe do processo todo que aconteceu com Jó. O que eu quero trazer para aqui hoje, para mim, para você entender que numa tão grande luta, numa tão grande vitória, há também uma tão grande vitória. Louvado seja Deus. Amém? Então, eu creio que Deus está fazendo coisa nova na minha e na sua vida. Acredite, louvado seja Deus. Amém? Porque enquanto a luta é acirrada, maior vai ser a vitória, né? Nós sabemos que o inimigo se levanta nas lutas que nós passamos com Deus. Satanás se levanta, mas ele se levanta para cair. O bom de tudo é que nós sabemos que o nosso Deus trabalha por mim, trabalha por você. Então não tenha medo, se tudo está acirrado, se tudo está se levantando, esse momento aí é um momento de luta, de batalha, Deus estará trabalhando e te dará resultado. Jesus Cristo, no capítulo 4 de Mateus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Na hora de sua fraqueza, na hora de fome, os 40 dias, quando ele sentiu fome, foi que o diabo apareceu. Foi que o inimigo lá, o tentador, apareceu. Só que quando ele venceu o inimigo, né? Ele venceu o inimigo, a Bíblia diz que o que foi que aconteceu com Jesus? Os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram do céu e os anjos serviram a Jesus. Amém? Jesus foi todo moído na cruz. Antes de chegar na cruz, Jesus foi acusado, foi interrogado, acusado, condenado, cuspido, bateram, humilharam, fizeram tudo quanto não presta no ser humano. Ali era como preso que era, ali, né? O mais duro castigo foi para Jesus, daqueles três, né? Daqueles três que estavam para morrer naquele dia. Porque Jesus ficou como espetáculo, a Bíblia fala, ou seja, para admiração, as maldades, mazelas mais cruéis para a história da humanidade estava ali na vida de Jesus. Não foi nem para aquele momento, para a história de toda a humanidade. Porque ninguém jamais sofreu como Jesus Cristo, né? Como o homem chamado Jesus Cristo, a pessoa chamada de Jesus Cristo, né? Então, mas a Bíblia diz que quando ele entrega tudo a Deus, tá certo? Quando ele ressuscita, o que é que ele diz aos discípulos? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Acho que é lá no capítulo 28 de Mateus, logo nos primeiros versículos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, meu amigo, minha irmã, você está lutando para conquistar, você vai conquistar, você vai chegar lá, você vai receber. Saiba que isto é uma prova, não tem como a gente não escapar dela. Vamos andar triunfante com esta prova e vamos passar por ela. Ela vai ficar para trás, nós vamos passar. Então eu creio que você está entendendo o que Deus está falando com você. Não tenha medo, não se assuste, tá certo? Porque numa tão grande luta tem uma tão grande vitória, tá certo? 2 ou 3 vitórias, porque eu creio que Deus é mais. Louvado seja Deus, amém? Numa tão grande luta tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vitórias, porque o nosso Deus, ele é mais, então não vai empatar. É uma luta, mas aí só uma vitória não, é muita vitória. Abraão, quando levou Isaac ao sacrifício, a Bíblia diz que o seu irmão não tinha filhos. Depois que Abraão recebeu a bênção de Deus, porque verdadeiramente levou Isaac ao sacrifício, não sacrificou, mas a intenção era obedecer a voz de Deus e sacrificar, né? Pois assim a Bíblia diz que ele ainda pegou
amém, para imolar, pegou ali um facão, né? Muitos dizem que era uma espécie de uma pedra, né? Para imolar, matar ali, fazer o sacrifício. Mas Deus não deixou, Deus já tinha preparado o cordeiro, né? Aleluia. Aí depois aparece o sobrinho de Abraão, né? Ali nasceram 6 filhos ao irmão de Abraão, que agora Abraão estava com 6 sobrinhos depois do sacrifício, né? Depois da luta lá. Então Deus abençoou, abrindo a madre da cunhada de Abraão, né? Para dar ali projeção a seu irmão, né? Louvado seja Deus, de fertilidade, de filhos, né? De herança para o seu irmão, ali seus sobrinhos. Então, irmãos, Jó recebeu tudo de volta de novo, tá certo? Tudo de volta de novo, com dupla honra. Então, Deus permite as coisas acontecer para Deus trabalhar na nossa vida, né? Para Deus trabalhar na nossa vida. O profeta Isaías, ele foi muito, né? O profeta Isaías, ele foi muito criticado, o profeta Isaías foi muito perseguido, mas chegou um tempo que Isaías viveu no palácio do rei Uzias, seu tio, segundo a história, né? Aí chegou um momento também que Deus tirou ele lá, né? Foi necessário Deus matar o rei Uzias, né? Para tirar Isaías do apogeu, para agora Isaías cumprir o resto do seu chamado. Então não tem como, irmão. Deus sempre vai nos provar, mas também Ele vai aprovar a nossa história, nosso chamado, nosso ministério, amém? Que Deus abençoe a minha casa, a sua casa, a nossa família, amém? E que Deus vai fazer uma coisa maravilhosa não só uma coisa maravilhosa nessa luta, vai fazer inúmeras coisas maravilhosas. Deus abençoe você, a paz do Senhor, aprenda com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Deus abençoe você, tudo de bom, fica com Jesus, amém? Deus, Ele é bom em todo o tempo.